voltamos. Eu acho que Professora, então, vamos às perguntas, né? Estou falando muito. antes da senhora continuar, eu queria fazer um comentário também. A senhora Ótimo. estava falando sobre a atividade de ensino religioso, né? E sobre a sinceridade. Engraçado que hoje eu passei por uma situação parecida. Porque hoje à tarde eu estava dando aula para um aluno meu também. Eu tenho um aluno que eu dou aula particular e ele tem TDAH. E a gente Uhum. estava lendo um texto hoje, um texto, uma atividade também do livro, né? E no texto falava, a gente estava trabalhando o gênero carta do leitor. E aí os leitores estavam enviando a carta para o jornal para responder uma publicação do Dia do Amigo. E aí era para eles, uma reportagem, né, do Dia do Amigo, era para eles, os leitores responderem a reportagem contando uma história interessante que eles já tinham passado com o melhor amigo. E aí, enquanto a gente estava lendo, né, a gente estava lendo uma das cartas, e aí nessa história, a pessoa contava que ela ficou tão amiga da pessoa, né, o melhor amigo dela era tão amigo, que eles viraram irmãos, que os pais começaram a ser pais dele, os tios começaram a ser tios dele, e eles compartilhavam a família, era mais ou menos isso, né? Eram como irmãos. E aí foi engraçado porque na hora que a gente estava lendo isso, ele fez um comentário, né? Ele ficou olhando assim, uai, esse pessoal é o quê? Um órfão, um mendigo? Ele não tem pai? Aí ele virou agora, quando ele foi, eu fiquei assim, eu achei que foi engraçado. Uai, ai, meu Deus do céu. Eu levei assim, só na esportiva também, porque eu já sabia, né? Aí eu, não, é assim mesmo. E aí a gente continuou a atividade. Mas foi assim, de supetão também. Na hora que a gente tava lendo, no exato momento que a gente leu lá o trecho, aí ele pegou e soltou o comentário. É Você desse tocou, jeito. você tocou numa questão importante, que é você ficou chocada. Ele conseguiu te chocar, né? Então, essas crianças chocam, né? Não só essas crianças. Então, o professor tem que estar preparado para isso. Nossa, Sim, falou isso. Que eu acredito que nós, no mundo em que nós vivemos hoje, é urgente que nós trabalhemos a empatia, a resiliência, porque já faz mais de, sei lá, 30 anos que se diz que o ensino precisa mudar, precisamos jogar fora essa roupagem, mas nós não conseguimos sair das caixinhas, nós não conseguimos deixar de rotular, não conseguimos deixar de padronizar e causar sofrimento ao outro. Então, independentemente do que o outro diga, o professor ele não tem que se chocar. E tem que estar preparado. Eu falo de formação continuada, sempre. Né? Você me fez lembrar também, então, um episódio que aconteceu comigo no Instituto, num curso técnico de eletrotécnica. Então, eletrotécnica, que público que eu tenho ali, que eu tinha naquela época, no curso de eletrotécnica, 2005, mais ou menos, quando era ainda escola técnica. O sim. aluno, na apresentação dos seminários, eu dizia para eles que quem estava apresentando ia ser avaliado, mas que eu ia avaliar a sala como um todo nas questões de participação também, de fazer perguntas. Só que eles entenderam mal e achavam que tinha que sacanear o colega. Tá bom, fazer pergunta para constranger, para testar, enfim. Né? E aí, numa dessas apresentações, o aluno que estava na frente simplesmente falou assim, com todas as letras, mandou para aquele lugar. Assim, autoconsolo. Vai tomar. Falei, oh, meu Deus! Aí eu vou dizer que eu não me choquei, não fiquei chocada. Fiquei. Mas, diferente de uma postura que eu poderia assumir, por exemplo, de mandar para fora e tirar de sala de aula, porque aqui não é lugar disso. Eu preciso antes compreender quem é aquele indivíduo. Quem é essa pessoa? Nessa formação, em que ambiente social ele foi criado, quais qual a rede de relações dessa pessoa. E perceber que elas são... Então, ele não tem um transtorno, não pode falar assim, olha só que coisa interessante, ele não tem um transtorno. Mas ele viveu a vida toda e vive num meio
social diferente do meu. Não estou dizendo que está certo ele ter esse comportamento, então, mas não é a postura adequada, não é o tirar de sala. É o que eu dizer para ele, como eu disse na época, que absurdo. Assim, tentar esvaziar o conflito, é o que eu coloquei no começo ali. Vamos esvaziar o conflito. Que absurdo. Esse ambiente não é um ambiente adequado para vocês falarem isso. Vocês têm que perceber que isso aqui é uma sala de aula. Então, no momento em que eu estou tentando conscientizar, eu estou ensinando também. Agora, se eu me revisto dessa postura autoritária de professor, que às vezes se confunde com autoritarismo em sala de aula e coloca esse aluno para fora porque ele falou um palavrão, que eu sou autoridade ali, eu não estou exercendo a minha função, eu digo assim, de uma forma ampla e integral. Eu não estou educando, eu estou deseducando, eu estou impondo autoridade, enfim, né, Ana? Essa questão de se chocar diante do que o outro diz, no caso o aluno, isso é muito constante na educação. E nós precisamos estar preparados para isso. Com certeza. Professor, uma pergunta então, que o Arthur fez também. Ele perguntou se o aluno nesse espectro, né, no aluno Asperger, ele necessita de algum acompanhamento individual em sala de aula, como acompanhamento de monitores? Com certeza, com certeza. E aí, quem perguntou? O Arthur. Arthur. Nós estamos aí trabalhando com o campo dos campos do real, do possível e daquilo que acontece, né? Do real e do real, do ideal e do real. O ideal é que esse aluno tenha um acompanhamento individualizado, tenha um currículo individualizado, tenha estratégias que sejam adaptadas a essa forma de estar no mundo, esse modo de estar no mundo, porque nós precisamos compreender que o desenvolvimento dessas crianças ele ocorre de uma forma diferente do desenvolvimento das demais crianças. E quando falo em acompanhamento, eu digo que não só um acompanhamento de um monitor individualizado, mas eu falo no staff da escola. Né? É muito importante que o staff, assim, que todas as pessoas que tenham contato com o Asperger, nós estamos falando aqui do Asperger, mas qualquer que seja a criança, que todo esse staff compreenda que essa criança ela tem as especificidades de dificuldade de relacionamento, de comportamento, uma linguagem que é extremamente sincera, concreta, rígida. Então, é desde o motorista do ônibus que vai levar essa criança para a escola, o porteiro da escola, a moça da cantina, o professor de educação física precisa perceber que se essa criança tem uma extrema dificuldade de entender o contrato social, aquilo que é estabelecido e aquilo que esperam de mim, eu não vou pedir que esse menino, que essa criança, apresente um trabalho seminário, por exemplo, em sala de aula, né? Porque ele não consegue se expor. Né? Ele na aula de educação física, então é aquele aluno que vai ficar isolado. E o professor tem que ter estratégias para buscar esse aluno para a aula dele. Mas a pior estratégia é impor que esse aluno participe da aula, porque todos estão participando, você também tem que participar. É aí que eu falo em emprego de estratégias, né? Porque estar em convívio, em sociedade, junto com outras crianças, é extremamente difícil para o autista, no modo geral. E no caso do Asperger, que quando eu digo que, na verdade, não é uma dificuldade de interação, é uma falta de habilidade na interação, faz com que ele se isole. Né? Isso leva ao isolamento porque ele se sente inferiorizado, ele não se sente compreendido, ele não entende por que aquele modo sincero de ser, aquela dificuldade de perceber as expressões faciais, é que ele vai afastar os colegas. Então, ele mesmo se afasta. Então, o professor, ele precisa ter estratégias para trabalhar nesse sentido. Né? Sim. Professora, e aí eu ia jogar uma pergunta quase que eu esqueci.
Uma pergunta minha. Que eu tava pensando aqui agora, né? A gente tá todo mundo tendo muita dificuldade nesse contexto que a gente tá agora, né? Do ensino remoto. E aí, então, eu acho super interessante também perguntar, né? O que a senhora tem de experiência para trazer para a gente também? Porque se é difícil para a gente, é muito mais difícil para eles também, com todo o aparato que vem junto, né? De não conseguir se concentrar, e, enfim, todas as características que a senhora já citou aqui. Então, o que a senhora pensa, né, que a gente pode fazer para facilitar de alguma forma? Porque não tá fácil para ninguém, né? Mas Você está dizendo como que o professor do lado de cá e o e aluno TDAH ou Asperger do lado de lá, como aqui nessa nossa relação, como que o professor, olha, quer que eu te diga a verdade? diga a verdade. Não vejo, não vejo, não vejo, Ana, porque vejo porque eu vivo a realidade, mas eu vivo a realidade como mãe. A mãe de uma criança com TDAH ou com Asperger tem que ser muito comprometida com a educação do filho. Todos os pais precisam ser comprometidos, mas a mãe que tem uma criança com disfunção, qualquer que seja ela, tem que ser mais comprometida ainda. Então, nesse modelo de ensino remoto, meu filho está tendo aula pelo Moodle e eu estou do lado. Ele faz as avaliações e eu estou do lado. Então, quem que é o monitor do meu filho? Na pergunta aí do colega, né? Precisa um monitor? Precisa um monitor. Quando não é possível um monitor, é que a gente sabe que essa é às vezes aí é uma utopia, nem escola particular, eu acho que até posso dizer que a escola pública que tem, o investimento nesse sentido é até maior, né? Então não tem um monitor. Meu filho não tem monitor, certo? Ele tem um Ah, laudo, primeiro que a escola, primeiro que é um direito que a criança tem de ter um currículo individualizado, de ter um acompanhamento com o monitor, de ter estratégias adequadas à sua forma de aprender, como toda criança deveria ter esse direito. Isso só é garantido por meio do laudo. Se eu tenho uma criança com uma disfunção qualquer, mas ela não está laudada pelo médico, ela não tem direito na escola. Então, a primeira coisa é o laudo. Né? Segundo é esse acompanhamento que eu digo que tem que ser esse trabalho que tem que ser multidisciplinar. E a presença, o comprometimento dos pais, ele assim, faz toda a diferença. Né? Então, eu acompanho, eu sou a monitora. Né? Então, ele está fazendo a prova do lado, eu e meu marido, né, que está aí assistindo. Nós estamos do lado, prestando essa assessoria. Então, se você tem uma criança, um aluno com TDAH, do ensino remoto, ele precisa, do lado de lá, ter alguém com ele, porque ele se dispersa. Ele não vai conseguir. Quem tem Asperger tem também associada, geralmente tem associado um quadro de TDAH também, um quadro de ansiedade, um quadro de depressão. Então, eu me preocupo muito como professora na escola, quando eu vou, meus filhos estão na educação básica, quando eu vejo aquelas crianças com nesse calor de palmas com paletó. Não sei se vocês observam isso, mas é muito comum as crianças usarem paletó nesse calor. Aí no mínimo assim para a gente, como eu digo aqui, treinar o olhar. Aquela criança está usando paletó por quê? Será que ela porque é só moda? Ou será que é um comprometimento na autoestima? Uma depressão? Será que ela está escondendo alguma coisa? Será que ela está escondendo a própria identidade? Porque é como eu disse no começo, o sofrimento para essas crianças, ele começa quando elas entram na escola, porque elas são rotuladas, elas são taxadas de indisciplinadas, de crianças que não têm limite, crianças cujos pais não conseguem impor limites. A própria escola é revestida de uma ignorância tamanha e incapaz de compreender que não é ausência de limites, não é comportamento antissocial, é condição. Então, eu preciso de estratégias. Um exemplo aqui é que a compreensão, como a criança com Asperger ela tem essa dificuldade de entender as relações sociais,
ela tende ao concreto. A compreensão dessa criança, ela tende ao concreto. Então, se eu sei que a compreensão tende ao concreto e que eles têm, não, eu ia dizer que eles têm extrema dificuldade, não é isso. Eles não entendem as expressões idiomáticas, as gírias, a linguagem figurada. Se você disser para um Asperger que está chovendo canivete, ele vai entender que está chovendo canivete. Então, o que eu preciso fazer então? Professor de português, trabalhando com as figuras de linguagem, com a metáfora. Então, eu não posso trabalhar a metáfora? Posso. Mas eu posso também adaptar? Posso. Eu posso facilitar a compreensão, tornar aí facilitar, trabalhar com uma abstração menor, procurar simplificar esse conceito que é abstrato e que ele não vai conseguir compreender. Essa é uma questão. Outra questão é que o Asperger, ele é aquilo que na linguagem popular nós chamamos de cabeça dura. Menino cabeça dura. Meu marido a vida inteira falou pro meu filho, você é cabeça dura, Pedro. Por que cabeça dura? Porque eles têm uma rigidez de pensamento. Eles têm um repertório extremamente limitado de gostos e atividades. É extremamente limitado. Então, se a criança com Asperger, porque é no estereótipo de dizer que eles têm manias, né? Ele é muito seletivo, ele tem poucos ou nenhum amigo, né? E então ele elege uma atividade essa com a qual eu me identifico e ele não aceita, em hipótese alguma, outras opções de lazer, outras opções de atividades. E no contexto da escola não é diferente. Então, como que eu faço? Se ele diz assim, se ele gosta de jogar, por exemplo, se essa é a atividade com a qual ele se identifica, ele diz assim, eu tenho que ir para a escola, eu vou fazer o que na escola? Nossa, eu vou sair da minha atividade. Então, tudo perde o brilho. Não tem um interesse por outra atividade, porque tem essa rigidez, essa rotina muito rígida. O que o professor tem que fazer? O professor, ele pode se aproximar desse aluno e descobrir por quais atividades ele sente afinidade, né? O que o atrai? Posso perguntar. Aliás, eu acho que eu já falei com vocês quando eu ministrava a disciplina, que nós falamos muito em educação inclusiva e falamos pouco em estratégias. Nós falamos muito das crianças que têm disfunção e que têm deficiência, mas nós falamos delas, nós não ouvimos essas crianças, nós precisamos ouvir essas crianças, né? Então, é perguntar para ele, como que você aprende? A aula tá chata? Você quer uma sugestão? Ele vai dizer, ele vai mentir, não sabe? Você gosta de quê? Eu gosto de Free Fire. Eu não estou dizendo que é sempre. A gente sabe das dificuldades, das limitações do professor. Mas eu posso trazer a área de interesse desse aluno para a sala de aula, para as minhas aulas. Se eu conseguir fazer isso, né? Além do pensamento da rotina rígida, do pensamento rígido, ele tem um gosto também rígido. Aí caracteriza bem o espectro autista, né? Então, se ele está almoçando, ele gosta de bife com a parmegiana. Ele vai lá na panela e olha. Não vou comer. Aí você tem que oportunizar e dizer, experimenta. Mas não pode forçar. Por isso que eu digo que precisa ser flexível, precisa negociar. A regra na escola não precisa ser a mesma para todas as crianças. Porque eu não vou ser feliz se eu essa tentativa de uniformizar o ensino, ela não tem êxito
independentemente se a criança tem uma síndrome, se a criança não tem uma síndrome, né? É um exemplo que eu quero trazer também, que eu acho assim, que o meu aprendizado com meu filho, ele é um aprendizado assim que eu sinto muita necessidade de compartilhar com muitas mães que sequer sabem que tem um filho com Asperger. Quando eu comecei na docência, eu fui para Tucuruí, no Pará, trabalhei lá. E aí, por ter um trabalho mais comprometido com a sala de aula, uma postura que o professor tem, né? Pontualidade, enfim, a escola me convidou para assumir a coordenação. Eu assumi da educação básica, né? Do Colégio Oswaldo Cruz, na época. E aí eu era nova, né? Estava começando a trabalhar, pensando nessa live aqui, aí me veio à mente uma mãe que eu atendi lá nos idos de 1995, mais ou menos. Eu era coordenadora e o filho dava problema demais, e aí ela foi chamada para conversar comigo. E nessa conversa, era um menino. Hoje eu fico pensando, o que será que aquele menino era? Ele era Asperger, ele era Down, ele era. Down não, que o Down tem as características, mas ele tinha um TDAH, ele tinha um transtorno opositor. Há estratégias para cada uma dessas disfunções. O professor não precisa ser especialista, ele precisa minimamente conhecer. E conversando com essa mãe, ela disse assim para mim: oh, meu Deus, quando eu lembro disso. Lembrei hoje. Virou para mim: professora, o que eu faço com o meu filho? E eu acredito que essa ainda seja uma pergunta recorrente na educação. Porque se essas crianças não precisassem ir para a escola, elas não teriam elas não desenvolveriam com certeza outras comorbidades, porque elas têm que ser enquadradas dentro da caixinha da rigidez, da norma, da obediência a regras, não são respeitadas na sua integridade, e aí elas sofrem e desenvolvem outros transtornos. Então, quando eu vi essa mãe me perguntar o que eu faço com meu filho, eu era muito nova. E a mãe, eu me lembro dela, belíssima, loira, dos olhos azuis, me perguntando o que ela fazia com o filho dela. Foi triste porque eu não tinha resposta. Eu tive um sentimento de piedade por aquela mãe, mas eu não soube responder. Né? Eu quero retomar também, dentro dessa questão aí de a gente minimamente, do professor minimamente conhecer o aluno, um documentário que eu recomendo, ele não enfoca o TEA, mas ele enfoca a síndrome de Down, que é do Luto à Luta. É um documentário assim que, quando eu digo que nós falamos dos alunos, das pessoas com deficiência, mas nós não permitimos que elas falem, nós não damos voz a essas crianças. Esse documentário ele traz a voz do indivíduo que tem a síndrome de Down. E tem um momento desse documentário que eu acho assim, extremamente pungente, quando o entrevistador pergunta, um casalzinho com síndrome de Down, lindos, do Luta à Luta, de Evaldo Bucarzel, isso. Ele pergunta para eles: o que você acha, como que você se vê? Eles são noivos, né? Lindos, são ingênuos, são aí, mas eles têm, que eu digo, ser respeitados na sua integridade, porque nós às vezes rotulamos, são incapazes de viver em sociedade, são incapazes de viajar sozinhos, são incapazes. Não, eles não são incapazes. A gente precisa mudar o olhar e oportunizar e oferecer condições para que eles caminhem com as próprias pernas. Então, quando o entrevistador pergunta: como que você se vê? Ele diz assim: eu acho que Deus não deveria ter criado a pessoa com síndrome de Down. Aí o entrevistador pergunta, e a noiva do lado confirma. Ela disse assim. Aí ele pergunta por quê? Ele diz assim: porque Deus criou Adão e Eva e criou a pessoa com síndrome de Down. Então ele fez essa leitura. Criou Adão e Eva perfeitos. Não deveria ter criado o Down.
E o que ele está dizendo para nós ali naquela leitura é: nós somos aquilo que o outro diz para nós. Eu sou, a minha identidade, ela se constrói no dia a dia, nas minhas relações interpessoais. Então, eu sou aquilo que o outro diz que eu sou. Hoje, meu filho, como ele é Asperger, ele não tem praticamente o relacionamento, não tem amigos, porque ele não se sente à vontade, não tem amigos entre aspas, né? Quando é aniversário de parente, e aí de tios, por exemplo, meu marido liga, né, em Belo Horizonte, estão lá e fala assim, dê os parabéns. Para quê que eu vou dar os parabéns? Eu não gosto de dar bobagem, besteira, porque tem essa dificuldade. Não que não sejam afetivos, tem essa dificuldade. Não vem razão, são muito concretos. E aí eu não respeito, eu digo assim, você tem que dar os parabéns porque eu estou mandando. Não é assim que funciona. Né? Eles têm uma tendência a intelectualizar as emoções. Né? Aquele personagem protagonista de Pantera Negra, faleceu tem poucos dias. Eu estava almoçando e meu filho chegou e falou assim, mamãe, você sabia que... Falou o nome dele. Que ele morreu? Aí eu falei assim, sim. Aí ele disse assim, por que todo mundo fica chocado? Ficou chocado com a morte dele e eu não. E aí o que você diz? Se for no contexto de sala de aula, se um menino cai, se machuca e ele fica lá impassível diante da queda do menino. O que você vai dizer? Insensível, não tem espírito de coleguismo? Não rotule, jamais rotule. Né? Então, o que eu disse para ele, né, quando ele disse assim, por que somente eu não fiquei triste com a morte desse protagonista? Em vez de eu dizer para ele, mas você não tem sentimento? Em vez de eu rotular, o que eu fiz? Eu perguntei para ele, por quê que você não sofreu com a morte dele? Por que você não se importa? Pergunte para ele. Antes de você rotular, antes de você dar a resposta, pergunte. Eu perguntei, ele disse assim, porque em vida ele me fez feliz. Eu gostava muito dele como protagonista e não vejo que eu preciso ficar triste com a morte dele. E aí me perguntou o que eu achava. O que eu respondi? Tá errado. Não é assim. Não. Tá certo. Não disse que estava certo. Eu disse assim, é uma leitura possível. É uma leitura possível. Se ele te fez feliz quando estava vivo, ele morreu, não está errado. Porque se eu digo para ele que está errado, eu estou negando, gente. Isso é muito sério. O professor, ele tem que ser formador, ele tem que pensar que na sala de aula nós nos preocupamos muito com a formação acadêmica e nos esquecemos das questões que são emocionais, psicológicas, porque os documentos do MEC, da Constituição, enfim, da Declaração de Salamanca, elas dizem o quê? Que a escola precisa formar o cidadão em sua integridade. Mas nós só nos preocupamos com as questões acadêmicas. Eu preciso me preocupar com o bem-estar daquela criança que está ali. É sob minha responsabilidade. Né? É nesse sentido que eu parabenizo a vocês, a equipe do Calintras e aos colegas que viram pertinência na live, em trazer esse tema, que não é um tema acadêmico, é um tema, enfim, né, do campo da educação inclusiva. Professora, a Ana Cláudia perguntou, falou, né? Fez uma pergunta também. Ela falou que as escolas municipais têm os tutores para os ditos alunos especiais. O que você acha de algumas escolas particulares não entenderem e não terem esse profissional? A lei não existe para ser cumprida, não é isso? A lei, se vocês forem pesquisar, a legislação no campo da educação inclusiva, ela é por demais vasta, mas ela só é cumprida quando alguém a faz cumprir. Né? O pai que tem uma criança com uma disfunção ou com uma deficiência precisa minimamente conhecer os direitos do filho. E
cobrar esses direitos, porque se ele não cobra, ele não é atendido. Então, a legislação existe, só que ela não é cumprida, porque ninguém cobra. A gente acha... E o que acontece hoje nas escolas? Agora, a não ser que a criança tenha, lá na educação infantil, um autista, um TEA, com um alto grau dentro do espectro, que é aquela criança com uma severa demência mental, que não fala, que não interage de forma nenhuma. Aí, essa daí vai ter. Essa daí vai ter um tutor. Ela tem. Agora, uma criança que é diagnosticada com TDAH, com síndrome de Asperger, Down, não tem um tutor. Não tem um tutor. O que a escola... Qual é a postura da escola? Primeiro que a escola aprova esses alunos. Primeiro que a escola, ela não trabalha, ela não foca na potencialidade da criança. Ela foca na deficiência, sempre focou e continua focando na disfunção. Não consegue perceber o aluno na sua integridade. Então, o que acontece? Quando você diz que essa criança, quando você cobra que essa criança tenha um currículo individualizado, uma prova adaptada às suas condições, porque no caso tanto do Asperger quanto do TDAH não é uma prova mais fácil, e eu já perdi a conta das vezes em que eu fui à escola para discutir essas questões de que não é uma prova mais fácil. Sim. Não é uma prova possível dentro das condições, respeitando a forma, o desenvolvimento, as condições, as especificidades dessa criança. Eu me lembro de um 10 que ele tirou em matemática, enquanto a média sempre foi 1, 2, porque a Asperger ele tem, como toda criança tem, alguns têm uma extrema dificuldade em uma área da área de exatas ou na área de humanas. E outros têm muita facilidade. Meu filho sempre teve dificuldade na área de exatas. E junto possivelmente, vem uma descalculia, porque as comorbidades elas são associadas à síndrome. Uma criança com TDAH nunca é somente TDAH, porque a escola adoece. Eu digo escola porque, na verdade, é a escola. Porque é na escola que ele tem que cumprir regras, é na escola que ele é taxado, que ele é cobrado, e cobrado, inclusive, naquilo que ele não dá conta de fazer. Então, aí ele se torna uma criança Asperger que se torna agressiva e tem um diagnóstico de transtorno opositor, de transtorno de conduta, é porque se eu não consigo compreender o que você está me dizendo, eu sou forçado a isso, eu vou minimamente reagir. E como é que eles reagem? Aí a agressividade vem à tona. Não significa que seja um transtorno de conduta. Significa apenas que seja uma reação a um meio que é hostil a ele. Né? Então, imagina, Ana, que eu não conheça o mandarim e você me convide para participar de uma live em mandarim. E eu vou fazer o quê? Mas todo mundo conhece o mandarim, você não conhece? Tem uma imagem que eu gosto muito de Bayer, que mostra assim, uma proposta de educação inclusiva hipócrita, né? Porque pouquíssimas são as escolas inclusivas. Então, tem professor de educação física dizendo para as crianças: vocês vamos tratar a todos, olha o discurso da escola, vamos tratar a todos respeitando seus direitos, porque todos são iguais. Aquele que subir na árvore, que conseguir subir na árvore, vai ter 10 na minha disciplina. E quem que eu tinha ali? Os alunos, eles eram metaforicamente representados por um elefante, por uma cobra, uma onça, um macaco. É a escola. Que criança ali que teria um 10? O macaco teria um 10, a cobra teria um 10, o elefante jamais terá um 10. Então, esse elefante na escola, os nossos elefantes jamais terão 10. E o que nós dizemos para essas crianças? Nós transferimos para ela naquele discurso. Elas não conseguem. Elas não se adaptam. Mas, infelizmente, não tem aquele discurso que diz assim: eu não posso me adaptar àquela criança. Não dá trabalho. Então, eu não quero ter trabalho. Então, essas crianças são aprovadas, elas não aparecem, elas são, no mais das vezes, invisibilizadas pelo sistema educacional.
Então, eu digo para vocês, né, os que estão aqui me ouvindo e que serão futuros professores, que professor vocês vão querer ser? Né? Vão ser professores que vão fechar os olhos para esses alunos, porque é muito mais fácil. Meu filho teve uma professora que ela era professora de português. Ela era muito doidona. Meio punk, meio... Como que é o nome daquela pessoa que se veste toda de preto, batom, esmalte, eu esqueci o nome. Ela era desse modelo aí, fazia violão e falava palavrão. Novinha. E aí foi uma época em que ele só tirava nota boa nas aulas dela. E aí ele veio me contar um dia, né? Mãe, a professora falou esse palavrão. É. Aí eu perguntei para ele, nossa. Aí ele falou assim para mim, mãe, promete que não vai lá na escola, mãe, falar com essa professora, vou reclamar dela porque eu contei para a mamãe. Eu falei, não vou fazer isso. Que bacana, né? Ele conseguiu ali, houve uma identificação com aquela professora. Seguiu ela no Instagram, levava presentes para ela, tirava nota boa com ela. O que havia ali? A professora sequer sabia que ele tinha o laudo que ele tinha, mas tinha empatia, tinha identificação, tinha respeito. Porque se você flexibiliza as regras, se você dialoga, se você permite, se você disser para um Asperger assim, por que você está agindo dessa forma? Ele vai te explicar. Mas se você disser assim, que alternativas que você pode me dar? São as alternativas que eu ofereço para o meu filho quando ele diz que ele não quer fazer a tarefa. Aí eu digo para ele assim, você não quer fazer a tarefa. Você tem duas opções. Eu posso te tirar da escola. Porque a escola que eu pago, ela é muito cara. Você pode, eu tenho minha irmã, ela é cabeleireira. Aí eu disse, você pode, eu tenho outras opções para você. Quer trabalhar no salão do tio Cid, da tia Mara, você pode trabalhar lá. Tem outras opções, você pode trabalhar com o meu outro sobrinho, que é o Douglas. Você pode trabalhar com ele, se você não quer. Não podemos impor, não é por aí. Acho que no mundo de hoje, com criança nenhuma, há outras estratégias, porque eu penso que o professor precisa ser mais inteligente, mais perspicaz e profissional do que o aluno. Então, quando eu digo para ele, você vai trabalhar no salão do seu tio, então vou te tirar da escola, não tem problema. Não, ele diz para mim, mas eu não quero sair da escola. Então tem o querer, mas tem a empatia, tem a rigidez nesse repertório que eu digo que é extremamente limitado de gostos e de atividades com as quais ele se identifica. Hoje ele se identifica com os jogos. Então, eu vou dizer assim, eu digo para ele não tem amigos? Aí eu digo assim, até ontem eu dizia, né? Não, mas não são amigos, são os amigos virtuais. Esses não são seus amigos, você nunca não sabe onde que eles moram, não conhece. Aí ele diz assim, né? Eu parei para refletir, porque a aprendizagem ela é contínua. Mãe, fulano eu conheço tem 7 anos, coleguinha ali, que ele só conhece pela internet, pelos jogos ali, né? Online. Aí eu fiquei refletindo hoje, né? Realmente são amigos dele. Ele se identifica, o Asperger, ele tem um prazer pelo isolamento, isso faz bem. O contato social, o estar em sociedade com outras pessoas o incomoda, é causa de sofrimento, de insatisfação. Então ele está feliz, ele tem uma namorada, ele diz que ele tem uma namorada, ele tem amigos, ele interage, aí eu jogo para reflexão. E por que ele interage tão bem no meio virtual? Porque ele não está face a face. Porque ele não tem que lidar com essa dificuldade extrema que é perceber o que o outro está sentindo, como que ele tem que se portar com o outro. Ele está ali intermediado pela máquina. Então, todas essas questões, eu falo de Asperger, eu digo que na educação inclusiva nós temos alunos que são idosos, aprendem de uma forma diferente. Eu não posso fechar os olhos para essas pessoas, né? Enfim. Bom, Ana. A Simone perguntou, então o adolescente que te abraça numa situação de agradecimento, por exemplo,
que a senhora estava falando sobre o abraço, né, filho? Ela perguntou, então, se o adolescente que te abraça em uma situação de agradecimento, por exemplo, é porque ele já foi ensinado que o abraço é uma expressão social aceita nas relações humanas? Sim, muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Sim, as habilidades e as condutas, elas podem ser moduladas. Elas podem ser moduladas. A criança com Asperger, ela aprende, por exemplo, ela não sabe mentir, mas ela aprende a mentir, só que ela mente mal. Né? Então, se eu tô interagindo com essa criança, eu consigo treinar habilidades? Consigo treinar habilidades. Mas é o que um psiquiatra disse para mim na primeira vez que eu levei o meu menino, quando ele tinha o diagnóstico de TDAH. Mãe, a senhora, vocês, eu e meu marido, vocês não podem deixar interromper o tratamento, tanto psiquiátrico quanto psicológico, é um tratamento para a vida, porque a mudança, ela não se observa em 2 anos, 3 anos, 4 anos. Essa mudança, ela é perceptível, assim, é a longo prazo. Então, é sempre um processo. Então, eu posso modular, eu posso... porque eu estou sempre, o que eu venho sempre trabalhando com meu filho nesse sentido aí, de treinar habilidades. Essa questão de responder o que a professora quer ouvir. Infelizmente, é essa. Senão não tem nota, né? Eu não tenho aquele professor, é engraçado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, é um ditado que se enquadra muito bem aqui, porque eu acho essa é uma postura horrível de o aluno ter que responder o que o professor quer ouvir, mas infelizmente 99% dos professores, a conduta deles é essa. Então eu digo para eles, responda o que o professor quer ouvir. Aí você vai e argumenta, porque eles têm uma dificuldade de entender as relações, esse contrato social, de perceber que eu tenho que responder o que o outro quer ouvir, eu tenho que me adequar às expectativas do outro. Eles não fazem essa leitura. Né? Então, é um treinamento contínuo. Então, por isso que quando eu estou fazendo atividade de ensino religioso, que vem aquela pergunta, ele já me olha. Antes era uma luta renhida, porque eu não conseguia. E aí eu não deixo em branco, porque eu vou dar essa resposta aí, você vai ficar com 0. Hoje ele já me olha e já fala. Então eu tenho que dar a resposta que a professora quer. Aí você vai. Você tem que ver ensino religioso como uma disciplina. Disciplina, que também reprova. Então você precisa de nota. Você vai aí usar a sua inteligência, porque você é inteligente, e vai dar a resposta que ela quer ouvir, porque isso aqui é uma disciplina. Se você tiver num outro contexto, com seus amigos, você pode sim e deve dizer a eles o que você pensa sobre essa questão que é religiosa. Mas enquanto disciplina, você tem que responder. Você não é inteligente? Você quer reprovar? É sempre trazer essa reflexão, porque é possível, é um treino. Então, nos outros campos também do uso da linguagem, do comportamento que às vezes é inadequado, do trato das relações interpessoais, é sempre uma questão, eu digo que com quaisquer crianças, de você exercer o diálogo, de não ser um professor autoritário, porque não cabe hoje mais o autoritarismo em sala de aula. Promover a autonomia é um ponto que eu vejo assim, de extrema importância, não só para o Asperger, mas para toda criança que tem uma disfunção. Essa promoção da autonomia, ela é um tema assim, caríssimo, porque a criança, até uma certa idade, você consegue promover a autonomia, depois não mais, vai ser uma criança dependente pro resto da vida. Então, se eu tenho uma criança com Down, uma criança com TEA, e que eu me penalizo, eu estou falando como mãe de uma criança com essa disfunção, estou falando como professora também. Se eu me penalizo, se eu não promovo a autonomia, vai ser uma criança eternamente dependente. E vai ser um adulto dependente. Então, a questão de compreender, ajudar a criança na medida do possível. Você vai fazer essa tarefa. Eu não sei fazer. Sabe? Eu estou tentando, é uma tentativa que eu digo que o professor em sala pode fazer isso também.
ele diz assim, eu não consigo. Então deixa para lá, às vezes a postura é essa. Não precisa fazer, não, você consegue. Faça o tanto que você conseguir. Responda, que depois eu vou te auxiliar, eu vou fazer uma correção. As que você não conseguir, você deixa em branco. Mas eu preciso promover a autonomia. Porque hoje nós sabemos que há crianças com Down por exemplo, extremamente dependentes e crianças com Down, adultos já, vamos falar do adulto, extremamente independente. Qual é a diferença? São as estratégias. As estratégias que o pai usou e que a escola também usou, porque é um trabalho multidisciplinar, cooperativo. Né? A criança com Asperger, ela tem um comprometimento no lobo frontal, que nós chamamos aí de comprometimento nas funções executivas. No planejamento e na execução. Então, em sala de aula, enquanto os colegas, a professora dá um tempo e eles estão fazendo a atividade. A criança com Asperger, ela não vai fazer a atividade, ela vai virar, o que é para fazer? Não, a tarefa não anota. Tem uma extrema dificuldade de se organizar, de planejar. Isso pode ser trabalhado? Pode ser trabalhado. Custa. É uma luta minha, assim, que eu nunca consegui ser feliz nessa minha luta, nesse aspecto, com os professores do meu filho. Que eu dizia sempre, tem uma agenda, e aí ele não copia a agenda. Porque a lei diz que você tem que ter, se você tem 2 crianças com disfunção na sala de aula, o número de alunos tem que ser reduzido. Justamente para que o professor tenha condições de trabalhar essas estratégias. Então, custa o professor passar a tarefa no quadro e chegar na mesa do aluno e você anotou? Não mandar. Flexibilizar, negociar. Por que você não anotou? Anota. Ou amanhã eu quero que você anote. Não, nós vamos ter aula depois do intervalo, eu quero que você anote a tarefa. Tá? Você anota agora, eu vou passar uma outra depois, mas eu não vou te cobrar. Às vezes ele vai conseguir. Pode ser que ele consiga. Pode ser que ele não consiga. Ele não conseguiu hoje, pode ser que ele consiga amanhã. E assim vai. São essas questões. As rotinas. Como o Asperger ele tem um repertório de interesses extremamente limitado e uma rotina extremamente rígida, a rotina precisa ser previsível. Se eu tenho um feriado dia 7 de setembro, agora, se nós estivéssemos em situação de pandemia, eu iria viajar, né? Vamos viajar, vamos aproveitar o feriado. Eu tenho que dizer para ele antes, nós vamos viajar. Não vou, porque ele quer ficar jogando dentro do mundinho dele, onde ele é feliz. Então, eu tenho que dizer 2 dias antes, olha, nós vamos viajar. 2 dias não, já posso dizer se eu fosse viajar agora, né? No 7 de setembro nós vamos viajar, tá bom? Eu estou te comunicando, você já vai se preparando. Ah, não, ele vai dizer, não quero, eu posso ficar em casa? Aí você vai negociar. Não, numa outra oportunidade eu deixo você ficar em casa. Hoje não, hoje a gente vai sair, porque nós somos uma família, nós vamos para casa de um familiar, tá bom? Tá bom. Agora, em sala de aula, se eu estou prevendo uma aula que eu vou a campo, e aí na hora eu falo, ele está ali naquela rotina de sala de aula e eu digo assim, olha, nós vamos agora fazer uma pesquisa na biblioteca. Eu não vou. Ele vai dizer que ele não vai, porque ele não entende, ele vai dizer, e aquela rotina é rígida, não vou. Então as rotinas, elas precisam ser previsíveis, o professor precisa estar atento, se ele tem um Asperger ali, de dizer para ele, de sempre pensar em dizer antes, em planejar o que vai acontecer, para ele saber até onde ele vai poder cobrar dessa criança. Né? Professora, nosso tempo está acabando novamente. Sim, eu acho que tá Então, bom. eu quero pedir, então, só para a senhora dar uma palavrinha final sobre o que a gente pode ler mais sobre esse assunto, mas bem rapidinho, 2 minutinhos, que senão a nossa live acaba. O que vocês podem ler, eu vejo assim, a literatura ela é vastíssima. Primeiro, a legislação, procurar a legislação no campo da educação inclusiva e
E se vocês procurarem também as comorbidades, né? As comorbidades diagnósticas, as comorbidades prognósticas, para saber que junto com uma disfunção vem sempre algo mais, né? E, enfim, eu acho que é isso. Acho que eu teria mais a orientar. Beleza, então a gente agradece demais a presença da senhora. Eu que agradeço. Foi uma live importantíssima, né? Sim. A gente agradece muito mesmo que a senhora tenha aceitado estar conosco. Esse assunto ele nunca se esgota, né? A Não, gente poderia ficar aqui horas e horas e horas com falando e não ia certeza. ser o suficiente. Com Mas a certeza. gente agradece demais. Eu acredito que foi assim de uma importância extrema para todo mundo que estava aqui acompanhando a gente, que escutou tudo. E é isso. Espero que a senhora também tenha gostado de estar com a gente. Espero que todos que estiveram com a gente tenham gostado também. Foi um prazer estar com a senhora. Prazer foi todo meu. Obrigada, até mais. Gente, é só para lembrar que essa live vai ficar salva no IGTV, então se você perdeu alguma parte dela por alguma razão, é só voltar no nosso IGTV. Na semana que vem nós temos mais uma live, dessa vez a gente vai unir a história com a redação, e aí a gente vai ter, continuando o nosso projeto do Português para que te quero, para o pessoal do ensino médio. Será na terça-feira que vem, às 20 horas. Então, se vocês puderem estar conosco, tenho certeza que vai ser incrível também, assim como essa. Com certeza. Muito boa noite para a professora. Mais Boa uma vez noite. agradecemos demais. Boa noite. Agradecemos todos que estiveram aqui e até mais, gente. Boa noite para todo mundo. Até mais.